Olá, sou o doutor Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo. Quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo e a vocês que têm se inscrevido no meu canal. Eu peço que vocês continuem se inscrevendo, aquele que não está inscrito, dê o seu like, seu dislike, né? Faça seus comentários. Isso é muito importante para mim, né? Para que eu tenha um feedback, eu tenha uma resposta, se aquilo que eu estou falando é interessante para vocês. Bom, hoje eu vou falar de um tema o tema hoje é inflação, né? O governo tem como medidas para conter o processo inflacionário, segundo os economistas, um aperto fiscal, né, e monetário. Para isso, ele precisa reduzir os gastos públicos, aumentar os impostos e os juros, né? Então, ele tem que reduzir os custos, cortar a despesa, né, aumentar os impostos e aumentar os juros. São medidas que o governo, para conter a inflação, que está passando de 10% ao ano, é muito alto. É uma inflação muito alta, tanto é que ontem foi divulgado o índice de setembro, parece que foi 1,16, né? E essa é a inflação que mede o custo de vida das pessoas que ganham até 5 salários mínimos, né? Eu estou falando do IPCA, né? Não estou falando de outros índices não, tá? Aumentar os juros, o Banco Central vem fazendo de forma acertada ou não, eu não vou entrar nesse mérito, né? Sem muito alarde da sociedade, né? A sociedade, vamos dizer, a sociedade organizada, né? Ninguém reclama da alta dos juros, exceto os pequenos comerciantes e pessoas que dependem do crédito, né, para girar seus negócios ou mesmo para a manutenção das famílias, né, via compras do cartão de crédito ou daquele crédito rotativo dos bancos, que antigamente se chamava de cheque especial. Mas como o cheque é uma coisa em extinção, eu vou chamar de crédito rotativo. É aquele crédito que os bancos colocam à disposição dos seus clientes, né? E você dá um limite de 2.000, você vai lá, come 2.000, fica devendo 2.000 o banco. E tem gente que fica 2, 3 anos devendo, né? Isso é muito triste, mas infelizmente esse índice de pessoas endividadas é muito alto no Brasil. No curto prazo, cortar a demanda de bens e serviços talvez cause uma recessão, né? Ora, se você vai provocar a redução de bens e serviços, você vai reduzir o quê? Vai reduzir a produção e a oferta. Isso vai causar uma recessão. Causar recessão gera o quê? Gera desemprego, isso que ninguém deseja, né? E recessão com inflação alta é um desespero, né? O problema é que estamos saindo de uma pandemia, ainda por isso, né? Estamos saindo da pandemia, né? E a economia brasileira, nos últimos anos, não vem no processo de crescimento. O ano passado teve um prejuízo, teve um déficit, né, de 4, alguma coisa. Se crescer 5 esse ano, mas descontando os menos 4 do ano passado, talvez cresça 1% e provavelmente 2022 zero, né? 0,8, que é o número que é o aumento da população, né? Quer dizer, o país não pode crescer, só significa que você estagnou. O Brasil está estagnado, o Brasil está parado. Porque se a economia cresce na mesma proporção do crescimento da população, dos nascimentos de novos brasileiros, de novas crianças, né? Significa que o Brasil está estagnado, ele não está crescendo, né? Aumentar os impostos parece ser uma coisa que o Estado brasileiro tem dificuldade de enfrentar, né? Mas isso quando se fala de aumento de tributos, a sociedade logo se revolta, os jornais de grande mídia, né, se colocam. Só que não tem como nós sairmos de uma crise dessa sem aumento de tributos. É um sonho, é uma ilusão achar que o governo vai sair desta crise sem o aumento de tributo, tá? Mas, por que o povo não quer aumento de tributo? Porque o povo não vê resultado, né? Os administradores que são eleitos, eles vão para lá, só pensam neles. Esqueceram o povo, não tem uma transparência, né? A gente precisa de cobrar dos nossos administradores, do Estado, do prefeito, da Câmara de Vereadores. Gente, transparência nos gastos, né? Porque a gente vê o custo de uma Câmara Municipal, o custo de uma prefeitura é muito alto e o resultado para o povo é muito pouco. Eu não estou fazendo crítica a ninguém, um prefeito, mas a gente precisa ter essa preocupação, né? Reduzir os gastos públicos pode também provocar uma recessão, porque o governo reduz. Para o governo reduzir os seus gastos, ele vai o quê? Parar obras, parar pontes, construção de pontes, manutenção de rodovias, manutenção de ferrovias, compra de novos trens, compra de novos ônibus, enfim, isso gera, se ele para de comprar,
que isso acarreta? Também vai provocar recessão, porque para tudo há um fornecedor. O governo é um grande, porque o governo é um grande comprador, né? O governo federal, estadual e municipal são grandes consumidores, porque eles compram em grande quantidade. As prefeituras compram grande quantidade de arroz, de feijão, de macarrão, de salsicha para a merenda escolar, grande quantidade de livros. Então, quando o governo reduz esse tipo de compra, ele também vai provocar uma recessão, consequentemente gerar um desemprego, né, certo? Então, é um dilema que nós temos que estudar e ter uma certa preocupação, porque se a gente ficar, o governo tem que tomar medida. Tem, mas toda medida tem que se medir muito bem as suas consequências, né? Porque quando o governo eu não estou defendendo que o governo continue gastando. Não, o que eu quero é que o governo termine, continue as obras. Obra pública parada é prejuízo. Eu não posso ver uma obra pública parada. Por exemplo, você vê a BR-104. Eu estou aqui desde 2015 e é um trecho pequeno lá de, não sei, né, um pouquinho de Toritama até Pão de Açúcar, né? E essa obra não termina há 6 anos. Isso é prejuízo. Por quê? Porque gera engarrafamento, a estrada esburacada vai gerar prejuízo de motor, vai dar prejuízo de pneu. E isso quem paga é a sociedade. Então, quando o governo não termina as obras, quando o governo não constrói novas vias de transporte, novos sistemas de trens, né? Quem paga esse preço é a população que sofre. O governo faz uma manutenção decente nos hospitais, quem paga é a sociedade que sofre por falta de saúde adequada. Então é preciso que a gente tenha muita parcimônia nesse momento de discutir uma situação tão difícil como a que o Brasil passa, né? Há um dilema no mundo, isso desde a primeira crise do século, assim, eu não vou voltar para Nabucodonosor, eu vou usar somente 1929, né, quando teve a crise, né, dos Estados Unidos, né, o crash, né, que quebrou a Bolsa de Nova York, uma crise do café, né, o preço das commodities. O Brasil foi muito afetado pela crise de 29, né, porque o Brasil só exportava café e o presidente não tinha, ninguém tinha, o café ficou tão barato no mundo que o governo brasileiro comprava café dos cafeicultores e queimava, né? Fazia uma coivara e queimava o café para não deixar que os cafeicultores, que os agricultores fossem à falência. Entendeu? Essa crise, não vou falar. Aí saiu da crise surgiu as ciências econômicas, né, modernas do século XX, que eu não vou entrar no detalhe, como eu falei, não sou economista, mas surgem os grandes economistas, né, para ter uma solução. A economia passa a ser uma ciência mais bem estudada e mais bem respeitada, como ela é hoje, né? Hoje, graças a Deus, nós temos grandes economistas, né? Claro que eu estou falando isso para vocês com respaldo em leituras de artigos de grandes economistas que eu acompanho, através de artigos deles nos jornais, através de revistas e livros também, né? Então, é que a solução ela tem que ser imediata. Então, não adianta eu me repor, por exemplo, a inflação está alta, nós estamos vivendo uma alta de inflação. Não adianta eu tentar aplicar os mesmos mecanismos que aplicamos em 90, 92 com o plano cruzado, ou no plano 85, 86, plano cruzado, plano real, etc. Porque cada momento tem a sua perspicácia, seu detalhe, né? Não adianta eu chegar e dizer, faça de novo um plano real, não, eu não sei como resolver esse problema. Só estou apontando que aumentar imposto, reduzir gasto público e reduzir a demanda significa sofrimento para a população, né? Porque só tem. Eu não vou entrar no detalhe, eu não sei se essa inflação é de demanda ou se é inflação de preço. O que está acontecendo é a falta de confiança. O problema a inflação aumenta porque o mundo não confia no Brasil. O Brasil está passando por um processo de governo que ninguém confia. Então, o preço do dólar aumenta, nossa moeda está muito desvalorizada. Isso contribui para quê? Para o aumento do petróleo, que por sua vez aumenta o frete, por sua vez aumenta o preço do arroz e do feijão que chega no supermercado, no armazém para você comprar, para nós comprarmos, né?
Então é preciso que a gente tenha um pouquinho de paciência e que esperar, né, que o governo tome medidas que contenham o elevado preço da inflação. Né? Que a inflação é a pior coisa que pode acontecer num país como o nosso, é um processo inflacionário, porque ela vai empobrecer cada vez mais a pobreza que nós temos. Nós vivemos em um país muito pobre, onde nós não temos saúde, nós não temos educação, né? E o povo, né? Eu sei que foge um pouco do assunto, mas o governo é a notícia do momento, né? Que o governo me veta, né? Um projeto que foi aprovado na Câmara para distribuir de forma grátis através das escolas, né? Absorventes para as meninas no período de menstruação. Elas perdem uma semana porque elas não têm com que comprar absorventes. Então elas ficam em casa quase de forma reclusa, né? E o governo vetou, né? É um absurdo isso, né? Eu sei que está fora do assunto, mas eu vejo como o povo brasileiro é pobre, né? Então, e a inflação ainda piora mais essa pobreza, né? Eu acho o seguinte: se o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o auxílio do ministro da Economia, tivessem assumido a Covid-19 como algo muito grave e que causaria transtornos econômicos incalculáveis, poderiam ter tomado medidas mais eficazes de amenizar o sofrimento do brasileiro, bastando o governo, né, que tem em mãos condições ideais para isso. Né, bastava que ele considerasse que a Covid-19 era uma situação de calamidade pública, de fato era, porque imagine, né, nós enterramos 3 mil pessoas por dia, isso é uma calamidade pública. Mas o que é que o governo fez? O governo simplesmente se recusou a assumir a gravidade da Covid-19, disse que a Covid só tinha Covid quem era maricas, que a Covid-19 era apenas uma gripezinha, e assim, né, hoje passamos de 600 mil pessoas mortas, 600 mil que foram notificadas, né? A gente tem que imaginar que quantas pessoas não morreram de Covid, né, que não foram, né, sequer notificadas, sequer foi feito o exame. Então ele podia ter, naquele momento, agora não adianta mais, né? Naquele momento ele decretava a calamidade pública e pedia ao Congresso Nacional para a instituição do depósito compulsório. Isso tem previsão lá no artigo 148 da Constituição, né? Deixa eu até ler aqui o artigo, ver se eu acho o artigo 148, para dizer o que ele pode fazer. 142, 76, deixa eu dar um minutinho que eu vou achar o artigo 148 aqui. Aqui 149, vamos lá, o 148. O 148 é um instrumento que o governo podia muito bem ter se utilizado, criava um depósito compulsório sobre qualquer, por exemplo, combustível, que é fácil, está na bomba, é um imposto que não tem como sonegar, porque ele é tributado na fonte, tributado na origem. Não, então é um imposto tranquilo. Vamos lá, o artigo 148 da Constituição, ele diz aqui, ó: a União, mediante lei complementar, poderá instituir depósitos compulsórios. Inciso 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Olha, eu me referindo, se a Covid-19 tivesse sido assumida pelo governo, ele tivesse chamado os 27 governadores, os 27 prefeitos das grandes capitais, tivesse feito uma reunião em Brasília e dissesse: o comando é meu, eu vou assumir, nós vamos tocar esse barco junto, né? E a gente vai instituir um depósito compulsório sobre combustível, depois daqui a 2 anos a gente devolve. Estava resolvido o problema. Mas não, o que eles fizeram? Não assumiram o risco da Covid-19, tivemos esse prejuízo de 600 mil pessoas que morreram, que nós podíamos ter salvado pelo menos umas 400 mil pessoas se tivesse tomado medidas adequadas. Então é preciso que a gente tenha essa concepção, né? Então acho que o governo dava para fazer um depósito compulsório, né? Eu, na época, não falei, não criei vídeo sobre isso, porque eu acho que não toda hora criando vídeo também fica meio chato. Tem gente que pensa mais do que eu, capacidade melhor. Então, ele não fez isso porque não quis. Aí criou o tal do teto. O governo não pode porque é teto. Agora você vê, ele quer dar um calote nos depósitos compulsórios, nos depósitos, nos precatórios, né? Dizendo que não pode pagar porque ele quer parcelar. Ou ele paga o
os precatórios ou paga o Bolsa Família. Ele está colocando, ele está abrindo mão da sua responsabilidade e transferindo para aquela pessoa que ganhou uma ação do Estado. O Estado tem a obrigação de pagar, ele está dizendo, não, eu não vou pagar precatório. Quem ganhou uma ação de 60 milhões, 4 milhões, o problema é dele, o problema é do governo que administrou mal, que cobrou mal o tributo. Não, então uma pessoa que tem 20 milhões, 5 milhões para receber, tem mais é que receber mesmo, porque o governo sabia que ia perder aquela ação e não fez nada. Então, agora, o que ele está fazendo? Não, porque eu não posso aumentar o teto de gastos. Se ele tivesse criado um depósito compulsório, ele tinha receita para pagar as despesas que ocorriam com a Covid-19. Tá, gente? Olha, a verdade nua e crua. O Brasil atual é um veículo descendo uma ladeira, tá? Essa é a minha. Ele está descendo a ladeira e o motorista se recusa a dirigir. Ele não quer dirigir, nem utiliza os freios. Então eu digo, meu amigo, aperte os cintos que o motorista não sabe dirigir. Entendeu? Tampouco os 58 milhões de votos o habilitaram para isto. O Brasil está no precipício. Essa é a realidade. Nós vamos ter recessão, desemprego, pessoas morrendo, 600 mil pessoas morrendo, e o governo não tem a responsabilidade de governar. Você vê, essa semana numa live, acho que eu não sei se ele falou na live ou se falou numa solenidade, ele já está prevendo o ano que vem, olha, ano que vem vai ter faltar comida, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tem que governar. O presidente da República tem que governar, chamar para si a responsabilidade. Não é dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, o ano que vem vai faltar alimento, o problema não é meu, entendeu? É que a pandemia foi muito politizada e o Brasil parou, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tinha, se ele tivesse tomado as medidas, ele tinha decretado, por exemplo, depósito compulsório. Tá, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado, desculpa, mas eu quero não falar mal do governo. Mas não tem como. Quando a gente começa a ler, a enxergar as alternativas, imagine, eu sou sou contador, sou um advogado, eu não tenho a assessoria que um presidente da República tem. Porque o presidente da República tem uma assessoria de primeiro mundo, é o Ministério da Fazenda, é o Ministério do Planejamento, todos esses ministros com grandes consultores dando parecer favorável a ele, ele não toma nenhuma medida dessa que eu estou sugerindo, que é uma medida sábia, que é o depósito compulsório, que ele pode usar disso a qualquer momento. Basta que as condições, né? Eu falei só da calamidade pública, mas pode ser numa iminente guerra estrangeira. Tem que ser, por exemplo, vamos lá, um país estrangeiro ataca o Brasil, mas nós não temos dinheiro para a guerra, para nos defender, ele impõe um depósito compulsório. A sociedade é quem paga. Tá certo? Ou então investimento de muita prioridade, é de prioridade, eu tenho que investir, sei lá, uma grande seca, ele tem que comprar máquinas grandes para dessalinizar a água, tirar a água do oceano e mandar para o... Isso aí ele pode também, estou dando só sugestões. Então é uma necessidade do governo o governo tem que agir, não é simplesmente lavar as mãos como fez o Pilatos. Infelizmente o governo brasileiro está assim, lavando as mãos como se Pilatos fosse. Ele não é Pilatos. E não foi Pilatos. Hein? Mesmo se acreditar em reencarnação, ele não foi Pilatos.